você tem essa conjunção de insumos estáveis, menor oferta do mercado interno e aumento das exportações por conta, infelizmente, da influenza aviária e da dificuldade da produção nos outros países. Aí você tem o quê? Você tem um elemento positivo dessa confluência dos três, que fez a nossa produção chegar quase 15 milhões de toneladas, vamos fechar o ano entre 14 milhões e 900 e 15 milhões de toneladas produzidas, e uma exportação que vai chegar ao recorde de aproximadamente 5 milhões e 300 mil toneladas. Então nós damos um per capita que continua de 45,8 quilos, cresce 0,7% nesse ano de 2024, e uma previsão para 2025 que dá decrescimento também. Olá pessoal, todos muito bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast Oviário. E hoje nós temos aqui a presença ilustre, um convidado muito especial, a quem eu já agradeço a participação novamente aqui, que é o nosso querido Ricardo Santin, presidente da nossa Associação Brasileira de Proteína Animal, né, a nossa ABPA. Eu acho que o Ricardo dispensa a apresentação e nós vamos, claro, como sempre aqui, conversar sobre o setor da avicultura. O Ricardo vai contar para a gente, aí, fazer um balanço geral como foi ano passado, vamos ver as perspectivas para o ano que vem. Ricardo, de novo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Você já é, vamos dizer, um sócio aqui do nosso podcast, é uma pessoa que sempre nos atende com muito carinho, e eu te agradeço novamente por você estar aí. Eu sei que a sua agenda é super corrida, e eu te agradeço aí por ter acomodado aí na sua agenda essa conversa com a gente. Café, bom dia, é um prazer imenso estar falando contigo aí do nosso podcast aviário, de novo poder conversar com todos os teus ouvintes, especialmente de Goiás, mas do Brasil inteiro, já que você é uma figura reconhecida no nosso Brasil como um grande professor, cientista, mas mais do que tudo um grande administrador da avicultura goiana, nosso presidente reeleito da AGA, né, que eu tenho o prazer de ter como amigo. E então eu fico muito feliz de estarmos falando exatamente por a gente poder ver um ano que a gente tem muitos motivos para celebrar. Então vamos começar a fazer esse balanço aí, Ricardo, né? A gente sabe que você é um embaixador, né, da avicultura brasileira, né? Outras vezes você comentou quantas voltas você já deu ao redor do mundo em termos de quilometragem, certo? Abrindo fronteiras, certo? E promovendo a avicultura e também a suinocultura brasileira. Eu queria que você fizesse aí, Ricardo, na parte de avicultura, né, tanto de corte quanto de postura, um balanço desse 2024, né? Começando lá no começo, que o começo do ano não foi tão bom, mas depois a gente veio, né, aumentando aí a competitividade, o dólar subiu, ajudou quem exportou. Conta pra gente aí, faz um balanço de 2024, por favor. Bem, o ano de 2024, Café, foi muito bom para a avicultura, tanto de corte como de postura. Uma diferença maior, a postura um pouco menos, mas ele foi um ano de rentabilização, um ano de recuperação. Você fala bem, começou mais devagar, mas começou acima de tudo de um ano que tivemos custos de produção estáveis. É importante que a gente começou o ano com um custo baixo, isso ajudou as empresas no processo de recuperação, embora as vendas e o mercado interno não tivessem tão bons no começo, no primeiro semestre, a gente teve preços de grãos mais baratos, especialmente no primeiro semestre. Quando olhamos ao longo do ano, subiu 16% o preço do milho, 11% o farelo de soja, e quando olhamos as duas metades do ano, no último semestre, a gente teve um aumento de 27% do milho e de 11% no farelo, 6% no farelo de soja, mas ele ficou na casa de 70, 75, muito longe daqueles R$100 que a gente viu no passado e quase que inviabilizava a produção. Então começamos o ano com um pilar bastante sólido, que é o pilar do custo reduzido. A gente teve um custo adequado, não vou dizer que reduzido, não foi barato, mas ele foi um custo adequado para a produção. Aí esse processo de recuperação veio, a gente teve então uma melhora do ambiente de mercado interno do Brasil, o nosso PIB ficou maior na nossa economia brasileira, aumentou o consumo das famílias, o desemprego formal ele caiu, né? Você tem aumento do emprego informal, e isso fez o quê? Que a gente conseguisse ter mais consumo. E aí chegamos ao final do ano com números bem positivos. O segundo semestre ele acabou com essa virada do dólar, rentabilizando muito as nossas empresas, mas não só pelo dólar. É importante a gente lembrar que esse ano nós tivemos uma redução na produção
por conta da diminuição do peso médio das empresas, que fizeram o quê? Quando falamos agora de frango de corte, primeiramente. No frango de corte, nós temos que lembrar que chegou a influenza aviária em ave silvestre fundo de quintal, lá 2 anos atrás, está no Brasil mais de 166 casos notificados. Esses casos foram sempre em aves silvestres. Nós continuamos livres de influenza aviária. Aliás, dos grandes produtores mundiais, o único que continua livre na sua produção industrial, mas isso segurou um pouco o ímpeto das empresas. Lá atrás, as empresas tiraram algumas matrizes, começaram a fazer ações de biosseguridade mais severas, e aí tomamos uma pancada lá no Rio Grande do Sul da doença de Newcastle. Então veio, e você que é o nosso especialista sabe, está lá na Organização Mundial de Saúde Animal, para quem nos vê e ouve aqui, que doença de Newcastle e influenza aviária estão no mesmo nível de notificação obrigatória. Isso fez com que a gente tivesse fechamentos de mercado e tudo mais. O que aconteceu? Houve, talvez, um aumento de vazio sanitário, e quem é da avicultura sabe, que para aumentar o vazio sanitário, o ovo que está na incubadora vai eclodir no mesmo dia. Eu tenho que diminuir o peso, tirar um dia antes, e essa situação acabou refletindo em um peso menor de produção no segundo semestre, especialmente. Então você tem essa conjunção de insumos estáveis, menor oferta do mercado interno e aumento das exportações por conta, infelizmente, da influenza aviária e da dificuldade de produção nos outros países. Aí você tem o quê? Você tem um elemento positivo dessa confluência dos três que fez a nossa produção chegar a quase 15 milhões de toneladas, vamos fechar o ano entre 14 milhões e 900 e 15 milhões de toneladas produzidas, e uma exportação que vai chegar ao recorde de aproximadamente 5 milhões e 300 mil toneladas. Então nós damos um per capita que continua de 45,8 quilos, cresce 0,7% nesse ano de 2024, e uma previsão para 2025 que dá decrescimento também. Agora, no ano, então, fechou bem. Você vê lá fora, por outros elementos, Café, que, por exemplo, os Estados Unidos caiu 10% das suas exportações. E era o nosso maior concorrente. E quando eu abro as exportações dele, a exportação de pernas, o chamado Chicken Leg Quarter, caiu 15%. Isso deu mais espaço para o Brasil. E aí fez um ano bom, o ano que terminou o ano rentabilizando quase que em patamares históricos, por custo razoável, mercado interno fortalecido por conta da diminuição de peso médio das empresas, sem deixar faltar. É importante também dizer aqui para o nosso consumidor, para o nosso ouvinte, espectador, que a gente aumentou as exportações em 3,7% até novembro, mas essa exportação não tirou o produto do mercado interno. Ela cresceu, ao mesmo tempo, 1,1% a nossa produção no mercado interno. Ou seja, então teve oferta maior e mesmo assim cresceu a exportação. Quando eu falo da avicultura de postura, não é diferente muito o padrão, né? A gente teve aí um ano que sim, na produção de ovos foi mais complicado, né? A gente teve um ano ao contrário, o ovo vem lá de 2 anos muito bons, desde a pandemia, quando cresceu nosso consumo, e cresceu muito o alojamento de pintainhos. E o alojamento, a gente sabe, você é um especialista, fica 2 anos produzindo. E agora a gente teve nesse ano o pico de produção daquele crescimento que aconteceu decorrente da pós-pandemia. E por isso vamos fechar esse ano com uma produção de ovos de 57 bilhões e 600 milhões de ovos, provavelmente. Dá mais ou menos 269 ovos per capita habitante ano. Algo que é mais ou menos como 1.800 ovos por segundo. Agora já são 3.600 quando você termina de falar. São mais de 100 milhões de ovos por dia. E essa produção, ela foi boa, 99% voltada ao mercado interno, e esse 1% da exportação, ele caiu, infelizmente caiu 20%, nós 29% da exportação de ovo, mas ela é menos de 1%, sobre uma base muito pequena, e ela decorreu de um problema pontual, que Taiwan comprou muito no ano anterior, e nesse ano não comprou de novo. Então esse é um ponto que a gente então avalia o que, Café? Bons números, a postura ela ganha menos, digamos assim, mas está num quadro de estabilidade positiva. E o frango, sim, fecha o ano com boa remuneração, olhando para 2025 com números positivos. Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas,
promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável. Ricardo, eu queria entrar nessa questão lá do acordo do Brasil com o Mercosul, que depois de anos e anos de negociação, finalmente saiu, mas a gente viu aí, né, uma oposição da França aí em relação, certo, ao agronegócio brasileiro, questão de competitividade. Eu queria que você contasse para a gente, assim, em relação à avicultura, nós já exportamos, nós já temos, vamos dizer, um espaço consolidado na União Europeia, mas eu queria que você contasse exatamente isso. Como que você enxerga a competitividade nossa da avicultura brasileira, certo? Para vender para esse tão complicado mercado europeu, que é cheio de exigência, questão de bem-estar, outros detalhezinhos assim, sempre botando algum tipo de empecilho para a gente vender. Como é que você enxerga, né, essa questão, assim, principalmente na Europa, né, a competitividade da avicultura brasileira lá dentro? Bem, eu vejo ela muito positiva, crescendo cada vez mais, não por causa tanto do Brasil, mas sim por conta da própria Europa. Aumentam os custos de produção europeus, os níveis de exigências de alguma parte do mercado, como por exemplo, especialmente das ONGs e dos varejos europeus, estão querendo um adensamento muito pequeno, isso vai dar um prejuízo, estão querendo fazer quase tudo free range, não tem como fazer, eles precisam fazer outros equipamentos, tem que investir mais de 9 bilhões de euros para tentar produzir da maneira como hoje o European Commitment for Production está prevendo para os próximos anos. Essa é uma dificuldade íncita da Europa, que tem problemas de mão de obra, tem problemas de energia cara, problema de dificuldade de grão, caros os grãos, e a gente vê o Brasil cada vez mais competitivo. A nossa competitividade decorre de eficiência. Eficiência que você, que é um ícone da nossa avicultura, da ciência da avicultura, sabe, quando a gente tinha conversões de 2,4 e hoje estamos aí, alguns caras falando já em 1,2 nos melhores casos, cases, né, mas uma média de 1,4, 1,5, essa eficiência tende a aumentar. Eficiência dada pela ambiência, pelos equipamentos, pelo cuidado, pelo manejo cada vez melhor, e isso é uma coisa que está decorrendo. E nós ainda temos um outro ponto, que eu digo muito como presidente do Conselho Mundial da Avicultura para os nossos concorrentes. Os problemas de vocês não conseguem resolver. Os nossos, com o tempo, nós vamos resolver. Estamos resolvendo. Ontem mesmo, a gente aprovou o quê? A reforma tributária. Entramos no grupo dos 190 países, 178, 180 países que tem o IVA. Ele não é um modelo perfeito, mas ele é muito melhor do que a gente tem até hoje. E vai desenvolver o quê? Vai melhorar o perfil dos negócios no Brasil, vai diminuir a burocratização, vai melhorar o nosso dia. Quando nós estamos dizendo assim, olha, quando a gente tiver, vocês aí no Goiás não tem esse problema, mas aqui no Rio Grande do Sul, uma ferrovia que traga os grãos lá do Mato Grosso do Sul, para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai ter mais competitividade ainda. Quando eu não tiver mais que pagar ICMS sobre imposto, sobre transporte de grãos dentro do país e não pagar para exportar, e a reforma vai fazer isso, eu vou ter mais competitividade. Então eu vejo na Europa cada vez mais dificuldade, trazendo isso de uma maneira difícil para eles. Agora, o acordo do Mercosul é muito positivo. Essas pessoas que estão contra são porque são protecionistas de uma produção ineficiente, de um protecionismo anacrônico, infelizmente. Aquilo que é no passado, fechar fronteiras, mas não querem protecionismo para não vender os produtos deles. Ninguém falou, lá na Espanha, que teve ontem uma manifestação, não vamos mais vender para o Brasil o Ramon Serrano, não vamos mais vender o vinho europeu, não vamos mais vender o perfume francês ou a espumante europeia para o Brasil. Só não vamos comprar carne do Brasil, mas vender, podemos vender nossos carros, podemos vender tudo. Então esse é um protecionismo que está fora da realidade e não é à toa, Café, que o acordo da Mercosul vai abrir 180 mil toneladas de aves para nós, 90 mil com osso, 90 mil sem osso, equivalente carcaça, vai abrir 25 mil toneladas de carne suína, 3 mil toneladas de ovos e mais 3 mil toneladas de albumina. No caso de ovos e de suíno, ainda pende o acordo sanitário, mas ele vai acontecer um dia e a gente vai ter esse acesso. Agora, ele traz, além disso tudo, um grande benefício de consolidação do maior bloco econômico do mundo. Isso é mais de 700 milhões de consumidores qualificados com renda média positiva. Ele vai fazer um desenvolvimento e ele ainda fala o quê? A confiança da Europa
no nosso Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina como um grande repositório de ajuda na segurança alimentar. Então, esse protecionismo nós não temos muito que dar bola, e é importante a gente lembrar também para o nosso espectador que a Europa assinou, agora esse acordo tem que ir para a assinatura do Parlamento Europeu. Para ele não passar, precisa ter 35% da população. Hoje, quem está declaradamente contrário ao acordo são França, Polônia e Irlanda. A Itália apoia, o partido da Giorgia Meloni apoia a comissária Ursula von der Leyen. Então, esses países fazem 22%. Se isso ficar dessa maneira, e ainda vai ter todos os empresários que vão ser beneficiados pelo acordo, que vão chegar no governo e dizer, peraí, esses pequenos produtores que estão falando lá para proteger a sua ineficiência inerente, eu vou ser beneficiado. Então eu quero que você assine. Então esse é um ponto que a gente vê que vai crescer e, naturalmente, os produtores estão no seu direito legítimo de protestar. Agora, não vão desfazer algo que é muito bom, na minha visão. Vai acontecer o acordo, ele vai ser ratificado, vai ser aprovado no parlamento e vai dar um grande ganho de qualidade para os nossos blocos europeus e do Mercosul. Ricardo, eu sei que eu vou entrar num tema aqui que eu sei que é muito caro para vocês, para você e para a EBPA, enfim, para toda a nossa avicultura, que é a questão da sustentabilidade. Mas eu queria, assim, que você explicasse para a gente é visto por parte da Europa como que a gente destrói a nossa natureza, que o agronegócio brasileiro é um vilão, e a gente sabe que isso não corresponde nem um pouco à verdade, né? Como é que você vê essa, vamos dizer, eu não sei adjetivar aí essa má vontade, vamos dizer, do europeu em relação... Isso é só uma desculpa exatamente para a ineficiência, né, deles? Como é que você enxerga essa questão da questão ambiental que a gente tanto preza, certo? E às vezes a gente é rotulado injustamente e como é que você tem contornado isso? Que argumentos você tem usado lá fora para mostrar para eles, né, que isso é uma bobagem, enfim. E você contasse um pouquinho, né, essa questão, como que isso, né, tem nos atrapalhado, até que ponto é só uma questão, sei lá, de mídia. Destrincha um pouquinho essa questão para a gente, por favor. Quando falamos em sustentabilidade, eu tenho usado muito lá fora o discurso. Nós fazemos sustentabilidade não porque os outros querem. Nós sempre fizemos. O Brasil é um país altamente sustentável. Nós somos conservacionistas. Nós temos um Código Florestal que é uma das legislações mais severas e restritivas do mundo. A gente faz isso antes mesmo da Europa reclamar. Nós fizemos porque nós queremos, porque nós entendemos que a gente quer fazer um benefício para nossos filhos. Nosso produto é muito mais sustentável. Quando eu olho na avicultura, há uma pesquisa do DEFRA de UK que coloca que o tonelada equivalente da produção de 1 tonelada de frango brasileiro é 1,2 tonelada de carbono na nossa pegada de carbono. A local deles é 2,4, o dobro, café. No entanto, se eu pegar esse frango e levar para a prateleira do supermercado em Londres, eu chego lá a 2,52. Mas o local chega na prateleira a 2,87. Só que essa pesquisa, ela não foi feita pela Embrapa, ela foi feita pelo DEFRA de UK e foi feita em 2008. Quando a gente tinha muito menos energia solar, energia fotovoltaica, energia eólica, muito menos biodigestão, muito menos práticas sustentáveis na nossa produção. Hoje nós ficamos muito mais sustentáveis e eles continuam com a mesma pegada de carbono deles. Isso é algo que eu falo. Eu falo, e infelizmente, você colocou no mundo que o Brasil está deflorestando. Eu, quando chego lá, digo o seguinte: você quer falar de deflorestamento? Os jornalistas vêm, porque eu sou um dos porta-vozes do PANAGRO. Não sei se as pessoas conhecem, o PANAGRO é um programa transversal que une Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Agricultura e Apex. Juntos temos um programa. Consultem o site do PANAGRO. Vejam aí o programa PANAGRO e o site que a gente tem, todas as informações da sustentabilidade brasileira estão lá naquele site em inglês, em várias línguas, para mostrar para o mundo. E eu, quando vou dar entrevista com o porta-voz, o cara chega para mim e diz assim: quero falar do deflorestamento. Esse ano foi 9.500 quilômetros quadrados, já foi 12.000, vocês estão derrubando a Amazônia. Eu digo: não, senhor. O deflorestamento, que acontece especialmente em áreas devolutas, áreas indígenas,
que é feito por criminosos, nós somos contra também. Qualquer árvore derrubada fora da lei, nós somos contra. Agora, a população amazônica tem direito de usar sua terra 20% daquilo que ela coloca. E a grande maioria da Amazônia, ela inclusive nem usa esses 20%. Usa a exploração sustentável da floresta. Não bastasse isso, dos 12 mil quilômetros que foram deflorestados, já 28% tiveram regeneração natural, que tem naturalmente. Você que é mais velhinho que nem eu, Café, tem um pouquinho de cabelo branco, você se lembra quando começou a construir a Transamazônica? Não conseguia finalizar porque a floresta tomava conta dos pedaços que eram feitos. Mas há um dado que é importante, que eu quero dizer para todos os brasileiros que guardem esse número na cabeça. Esse dado foi colocado pelo professor Evaristo Miranda, lá pela Embrapa, e validado pela NASA. Qual é o tamanho da Amazônia? No mesmo referencial do nosso deflorestamento, que são quilômetros quadrados. A Amazônia tem 4.198.000 quilômetros quadrados. E nós estamos falando toda essa retórica porque tem 9.000 quilômetros de deflorestamento historicamente. Isso não pode ser algo que diga que nós não somos sustentáveis. Nós somos muito sustentáveis. Nós mantemos 66% do nosso território com vegetação nativa. Nós temos reflorestamento e temos integração lavoura, pecuária e floresta que, por uma pesquisa da Embrapa, comprovada cientificamente em 15 anos, mostra que um reflorestamento ele captura menos carbono do que um ILPF. O ILPF captura 30% a mais do que um reflorestamento. Ou seja, só reflorestagem é algo muito bom. Se tu fizer integração lavoura, pecuária e floresta, você ainda captura 30% a mais. Você é net negativo, net zero e negativo. Você é credor de carbono. E quando eu coloco 3 safras, como está vendo no norte do Brasil, na terra, nós usamos a mesma terra para 3 safras e elas capturam. Vocês aí no Goiás, que são grandes produtores bovinos, tem pastagem que captura mais do que o boi emite. Dá net zero em alguns lugares, se você tiver o replantio. Não é o caso da pastagem extensiva, mas a pastagem plantada, ela tem isso. Tem hoje a Embrapa descobriu lá, a Embrapa Passo Fundo, um trigo que você planta, ele serve de pastagem uma vez, rebrota, serve de pastagem 2 vezes, e ainda por cima você pode fazer a colheita na terceira coloca com colheitas em 50%. Isso é um uso da terra mais do que sustentável. Acontece que a retórica que foi utilizada atacou o Brasil dizendo que a gente não fazia. Isso não é verdade. Nós, como brasileiros, temos que defender, nós somos sustentáveis, vamos continuar a ser, e mais do que isso, cada vez mais sustentáveis. Aqui na BPA nós temos um programa de incentivo à sustentabilidade, incentivamos o uso da energia fotovoltaica, a energia eólica é uma realidade, as empresas compram energia limpa no mercado livre, e agora estamos instruindo com mais sustentabilidade e programas de biodigestão. Cara, eu costumo dizer isso também, sabe? Eu digo que a sustentabilidade da avicultura está no DNA dela. Desde sempre a gente preocupou com isso, como você colocou muito bem, sabe? Tem uma coisa que foge ao nosso controle, que é ilegalidade, que todo mundo enfrenta isso e que o país combate isso na medida do possível. Mas agora eu quero entrar em outro assunto que eu sei que você também defende muito e é absolutamente importante, né? Que é a questão da biosseguridade, né? Todos os seus pronunciamentos, você faz questão sempre, né, de chamar a atenção dos produtores, dos empresários de todo o setor, da importância da biosseguridade. Os empresários aqui de Goiás também, todos eles hoje muito bem conscientes disso, investindo em protocolos de melhorar a biosseguridade. Nós tivemos um caso, né, esse ano no Rio Grande do Sul, de doença de Newcastle, é uma doença endêmica, mas se por um lado foi negativo, como você muito bem colocou, por outro lado, foi bom que ele pôs a teste, né, todo o nosso sistema, que se mostrou altamente eficiente. Todo mundo, né, correu lá para a cidade, que eu esqueci o nome aqui, mas Antagorda, e tudo funcionou. Tudo funcionou. Em 15 dias, você mesmo já estava logo brigando para as barreiras acabarem, o pessoal já controlando e tal. Como é que é? Assim, eu queria que você deixasse exatamente. Eu sei como é um assunto que sempre você alerta muito, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que você classifica, como é que você enxerga a biosseguridade, né, da avicultura brasileira? Eu enxergo ela de uma maneira de excelência. Não que eu não tenha que melhorar,
não que não tenha que reforçar. Nós precisamos reforçar sim, mas nós provamos. Veja, nós somos um dos poucos países do mundo que, entrando influenza aviária em nosso território, em aves silvestres e fundo de quintal, 2 episódios de fundo de quintal, não chegou na nossa produção comercial e industrial. Isso já atesta a excelência da biosseguridade brasileira. Veja que esse caso de Newcastle que aconteceu em uma ave, em 14, um lote de 14 mil aves, uma foi detectada em 12 testes, é um PPMV1, é um vírus de pombo que se classifica como Newcastle, de alta patogenicidade, mas é um vírus de pombo, que teve um problema num ambiente que tinha sido atacado mais de 30 dias por enchentes severas. Uma propriedade que estava no epicentro da enchente, que sofreu avalanches, deslizes, e aí entrou um pouco de água, talvez entrou esse vírus isolado lá, de maneira. Mas você coloca bem, a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério da Agricultura, DSA e todo o Ministério, desceu lá, na hora fez as barreiras, fechou e colocou o quê? Mostrando com absoluta transparência, aqui mais uma vez um parabéns ao nosso ministro Fávaro, ao Carlos Goulart e ao Rua, que são secretários, especialmente também ao Marcelo Mota e toda a sua equipe do DSA, que foram retos, rápidos e absolutamente transparentes, dizendo, olha, a OMSA fala isso, nós estamos cumprindo, estamos fechando o cerco lá, fizemos o raio de contenção, o raio de vigilância, está fechado, está lá, está contido, abate sanitário, embora não tivesse mais nenhuma ave morrendo de Newcastle, você fez o abate sanitário como preconizam as regras, ou seja, está tudo colocado. Agora, a gente tem que reforçar. Um ponto também positivo, que aí eu tenho que puxar a brasa para o lado da BPA, Café, o nosso conselho, há 5 anos atrás, junto com a proposta que eu fiz para eles, e o Turra ainda era presidente, vamos trabalhar na mudança do Certificado Sanitário Internacional. Junto com a Sula, nossa diretora técnica aqui, nós começamos a trabalhar em cima de um tema para mudar os certificados sanitários, que reconheciam a regionalização, zona ou compartimento. E isso foi uma realidade. Dos 150 mercados, só 49 fecharam. Veja que já tinha uma preparação prévia que a gente conseguiu fazer e o país não fechou inteiro. Porque no passado já vai fechar, vai quebrar todo mundo. Fechou o Japão por conta da influenza de fundo de quintal no ano passado, fechou Newcastle no Rio Grande agora e fechou o Brasil inteiro para alguns países e logo reabriram, exatamente demonstrando. Agora, a biosseguridade é o pilar básico da nossa avicultura. Nós temos que reforçar, que sirvam, nós estamos agora chegando de novo, infelizmente voltou a influenza aviária no nosso continente, chegou lá na Colômbia, no mesmo lugar que chegou ano passado. Está com um atraso de 1 mês, e o que é bom, porque o atraso demora mais atraso para chegar aqui também, passar pelo Brasil as aves migratórias, mas elas estão cruzando agora. Então nós temos que reforçar, olhar telamento, olhar cunheiras, fazer pedilúvio, tem rodolúvio, é essencial. E o episódio do Newcastle mostrou, você sabe, o Newcastle é um vírus de herpes, é um vírus que demora para passar, ele não passa verticalmente, então você tem transmissão, então a gente tem que fazer o quê? Reforçar a biosseguridade ainda mais forte agora, para a gente pegar e fazer ele funcionar. Newcastle não é herpes, não. O de herpes é outro que aconteceu. Mas aí Newcastle é uma doença que passou, mas não entrou por biosseguridade. Ela entrou por quê? Porque houve uma falha mecânica lá de uma entrada de água num frigorífico, num aviário. Não no frigorífico. O frigorífico, infelizmente, inundaram no Rio Grande do Sul 4 plantas lá que foram recuperadas. Mas a inundação havia diminuído as defesas daquela propriedade e deu esse caso específico. Então agora é o quê? Fazer uma reconstrução, reforçar a desratização, as cercas que a gente precisa ter, que nem todo mundo tem, de cercas de contenção de animais domésticos. Um cachorro, um gato, a gente tem uma cerquinha lá que ajuda nas nossas propriedades. Felizmente, nós estamos livres, eu bato aqui, né, rezo e bato na madeira toda vez, Café, mas o que vale é trabalho. Trabalho em biosseguridade cada vez mais forte e não fazendo 2 coisas básicas. Primeira, não permitir visitas desnecessárias. Segunda, jamais entrar num aviário com a roupa que você estava na rua, estava fora. Ter calçados e roupas exclusivas para aviário, especialmente calçados, lavar a mão, não entrar com o boneco que foi no banco e entrar dentro do aviário. A gente fazendo coisas simples vai continuar a manter a nossa avicultura livre de influenza aviária.
É isso aí, também estou batendo na madeira aqui porque, né, como você falou, muito trabalho, né, muita conscientização e a gente continuar mantendo nossos plantéis livres de todas as doenças. Cara, vamos falar agora para frente aqui, né? Como é que você vê as perspectivas para 2025? Como que você está aí prospectando aí tanto corte quanto postura? Como é que você acha que vamos passar o ano? Questão também, né, de custo, milho e soja. Como é que você está enxergando aí 2025? Tivemos um ano positivo, né? Vou falar iniciando falando da nossa postura, né? A avicultura de postura vai ter um ano positivo. A gente vai ter a retomada do crescimento das exportações, embora continue em 1%, a gente vê hoje muita demanda, inclusive dos próprios Estados Unidos, querendo ovo brasileiro. A gente vende para os Estados Unidos ovo para pet food, a gente vende para a Europa ovo para pet food, mas tem mercados que estão evoluindo, a própria Singapura está vindo fazer, a gente espera que essa cota da Europa de 3 mil toneladas possa ser implementada e a gente vê um crescimentozinho. Mas vemos para o ano que vem, de 2025, a nossa postura prevendo fazer 59 bilhões de ovos. Um crescimento de 2,4% contra esse ano, um crescimento menor, lembra que esse ano nós crescemos quase 10%. O ano que vem, esse ano de 2025, deve crescer um pouquinho menos, e isso então ajuda a manter o mercado mais estável, porque o crescimento de consumo de ovo ele tem acontecido por uma chamada absolvição do ovo, e acima de tudo uma percepção pelo consumidor brasileiro da qualidade, da sanidade, do sabor, mas do tanto de bem que faz comer ovo, que é quase hoje um remédio, né? Saiu de ser o vilão, passou a ser um remédio para a imunidade, complexos da vitamina, do complexo B, K, selênio, tem ali no ovo, nós temos também a licina, a colina está ali contida, são vários elementos que são benéficos para a pessoa, para a formação, para a ligação neuronal do feto, para evitar a degeneração macular em pessoas da melhor idade, e assim são tantos benefícios que não é à toa que o ovo é o segundo melhor alimento disponível na natureza depois do leite materno. Com isso, nós devemos ir, Café, em 2025, para 272 ovos habitante ano. E aí, a avicultura goiana sempre participou do Instituto Ovos Brasil. Juntos nós promovemos a nossa avicultura de postura, o consumo de ovo hoje é uma realidade. Então, em 2025, a gente cresce inclusive na produção e cresce também na exportação. Quando falamos do frango, nós também não é diferente. O frango vai seguir batendo recorde se tudo continuar bem. Batemos na madeira também, não tendo nenhuma Newcastle e nenhuma influenza em aves comerciais. Eu creio que nós vamos conseguir passar esse ano de novo, porque eu confio na nossa avicultora e no nosso avicultor de proteger o seu plantel, de revisar suas biosseguridades, de não deixar a visita desnecessária e cuidar os cuidados sanitários para proteger o plantel. Com isso, nós vamos fazer o quê? Vamos chegar em 2025 entre 15 milhões e 200 e 15 milhões e 300 mil toneladas produzidas, algo em torno de 2,5% a 3% de crescimento. Nós vamos chegar numa exportação provavelmente de 5 milhões e 400, talvez até um pouquinho mais, um crescimento de 2% nas nossas exportações, com um per capita de 46 quilos por habitante ano, com a disponibilidade de mercado interno aumentando provavelmente na casa de 2% também. Isso faz com que a gente então veja um ano de 2025 muito positivo. Não vai ser diferente para a suinocultura, que também cresce na produção e na exportação, e a gente vê todas as proteínas, também no boi. No boi diminui a produção um pouco por causa do ciclo pecuário, diminui um pouco a oferta, mas uma exportação puxada. E no nosso caso das aves, principalmente, lembrando ao nosso espectador que nós temos 38% do market share global das exportações de carne de aves, 25% das exportações de carne de boi e 12% da de carne suína. Nós somos o quinto maior exportador de ovos e o quinto maior exportador de tilápia. O Brasil está se formando cada vez mais num grande hub de proteína animal sustentável para o mundo. Então a gente vê crescimentos, por quê? Porque não bastasse essas condições positivas que vão se repetir no ano de 2025, que falamos no bloco anterior, nós vamos ver também os nossos concorrentes repetindo as dificuldades que tiveram. Quando eu olho o preço de grãos no Brasil, a tendência para 2025 é dar um pequeno pico agora no começo do ano e caindo até o final do ano para ficar entre a média de 70, 65, 70 de novo. Mas quando eu olho os outros grãos em nível mundial, o milho, o soja, o sorgo e o trigo, eles estão acenando para subir no ano
durante o ano de 2025 para os nossos concorrentes. E ainda vê os Estados Unidos também diminuindo as suas exportações, mantendo uma exportação mais baixa de seus produtos de aves, embora ele esteja crescendo na produção. É um fenômeno que dá para a gente intuir, Café, que se os Estados Unidos cresce na produção de aves e diminui a exportação, ele está comendo mais carne de aves. E se ele está comendo, há uma mudança de hábito alimentar. E que isso deve se projetar para 2025 também. Não é diferente da dificuldade da Europa, então a gente vê um ano de 2025 que deve manter as mesmas condições de produção, de exportação e de rentabilidade das empresas, dos produtores e de toda a cadeia envolvida. Ricardo, já chegamos aqui, caminhando para a finalização aqui desse episódio. Eu queria que você comentasse um pouquinho, eu já aproveito, certo, para parabenizar a BPA, né? Você e toda a sua equipe, os Marcelos, a Sul, enfim, essa equipe maravilhosa que você tem, que você comentasse um pouquinho disso mesmo, sabe, da BPA, certo? Eu queria que você mostrasse para o Brasil todo. Eu sei que você é super conhecido, o trabalho da BPA é super comemorado, mas é bom deixar, assim, né, mostrar para, né, o Brasil todo que é um exemplo a ser seguido. Você, Ricardo, aparecia lá representando, né, o setor produtivo nas negociações lá na questão com o governo lá, da desoneração das folhas. Você se tornou uma liderança, certo, em termos de agronegócio brasileiro, que orgulha muito a avicultura, sabendo que um filho da avicultura está brigando por todo o agronegócio brasileiro, tendo lugar de fala, negociando com o ministro, com toda a classe legislativa, né, os nossos deputados. Eu queria que você contasse um pouquinho exatamente isso, né? O trabalho da BPA, para a gente finalizar, mostrando para todo mundo aí, né, que foi uma decisão super acertada, esse modelo de gestão que há alguns anos vocês, né, implementaram na BPA e que é um caso de sucesso aí para até outros setores, né, poderem se organizar da forma que a avicultura tem se organizado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da BPA, por favor. Obrigado, Café. Obrigado pelas palavras. Eu, embora não seja merecedor, agradeço muito. É uma honra imensa para mim. Para falar da BPA, a gente precisa falar do meu antecessor e meu mentor, Francisco Turra. O presidente Turra, quando chegou, e eu cheguei com ele aqui desde o primeiro dia, né? A gente trabalhou na ideia que foi colocada na construção de cotas, de a ação mais, digamos assim, uma ação empresarial, um trabalho, né, de business mesmo na BPA, para entregar para os nossos associados aquilo que eles precisam e ajudar o país, que a BPA está entre esse meio de empresa e governo. E isso fez com que a gente colocasse a nossa diretoria aqui, eu, o anterior diretor de mercados, hoje secretário do governo, Luiz Rua, a diretora Sullivan Alves, o diretor Marcelo Osório, de Relações Institucionais, que tantos ganhos políticos têm ajudado a gente a ganhar, o diretor José Perbore, que cuida aqui das nossas finanças e que cuida do CIAVES e da logística aqui, que fez o nosso Salão Internacional de Proteína Animal, além de todas as equipes, a Iso, Marcelo Oliveira, toda a turma que está aqui trabalhando para fazer a promoção da BPA. É importante, nós cuidamos do Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, Brazilian Duck e Brazilian Breeders. As páginas do Brazilian Chicken, Pork e Egg são as únicas, Brazilian Chicken Pork, aliás, são talvez as únicas páginas que tem brasileiras hoje atualizadas semanalmente em mandarim na China. É um trabalho que a gente passa viajando. Gabriel, nosso gerente de mercado, hoje vai acompanhar agora a missão na África. Eu vou lá na IPPE. A gente está trabalhando em temas e o Turra colocou essa administração gerencial e eu tive a honra de seguir. Para mim é uma honra imensa estar aqui nesse local, representando, acima de tudo, tanto de famílias produtoras, integradas ou não, que fazem avicultura de postura, avicultura comercial de corte, que fazem a suinocultura, que fazem o nosso agronegócio, genética e tudo mais. Essa fusão que foi gestada lá pelo Conselho, com o Turra, e eu ajudei, porque fui eu que escrevi o estatuto da BPA, como advogado que eu sou, ela levou a gente a fazer o quê? UBA, ABEF, o BABEF depois com o ABIPEX, e juntos construímos uma fortaleza. Tanto é que hoje eu estou como presidente do Conselho Mundial da Avicultura, que é o reconhecimento do papel do Brasil no mundo. A gente conquista o respeito no mundo, mas mais do que tudo, a gente também é respeitado e reconhecido no governo, como você bem falou, pelos deputados, por aquilo que não que a gente faz, não o que eu sou, o Turra era, que é um ex-ministro respeitado, mas pelo que nós representamos. 4 milhões de pessoas diretas e indiretamente envolvidas numa cadeia, com mais de 500 mil trabalhadores de fábrica,
mais de 50 mil pequenas famílias produtoras. Uma cadeia que tem 121 bilhões de reais de PIB e que traz 12 bilhões e meio de receita cambial todo ano. Mais de 200 mil contêineres exportados por ano. A BPA trabalha com as nossas câmaras, são 14 câmaras temáticas aqui, onde as empresas vêm na BPA, os seus representantes se reúnem, trazem os temas, a nossa governança faz com que a Câmara apresente o tema, a diretoria analisa e faz os trabalhos técnicos quando precisa, contrata, terceiriza, e o que pode ser feito interno faz, e aí leva para o conselho. Nós temos 2 conselhos, o conselho diretivo, composto de 13 membros titulares e 13 suplentes, que tem todas as entidades estaduais, que tem as entidades estaduais representadas, as cooperativas, as empresas de suíno, de aves, de ovos, todos ali representados, para a gente ter junto um conselho forte, pujante, que se reúne mês a mês, e depois também um conselho consultivo com os presidentes das empresas. Então essa é a BPA, que eu me orgulho de dizer, conquistou em algumas notícias internacionais, já nem dizem o nome inteiro, só fala BPA, já está se tornando conhecida como outras grandes entes internacionais, mas mais do que tudo. Eu sempre gosto de dizer, Café com Quem, uma pessoa me diz assim, Santinho, tu que viaja aí 6 voltas ao mundo por ano, trabalha, está no Brasil em tudo que é lugar, o que tu pensa quando tu deita, né? E eu tenho certeza que falo para todo mundo, se a gente trabalhou direito durante o dia, alguém no Brasil ou em algum lugar do mundo vai poder comer melhor porque nós trabalhamos bem. Isso é que orgulha a BPA, é isso que orgulha a gente ir adiante cada vez mais seguindo nessa missão. Muito bom. Tenho a honra, né, como presidente da Associação Goiana de Avicultura, ser associado, né, na nossa grande ABPA, como o Sérgio falou, a sigla já virou sinônimo aí de competência, eficiência e tudo mais. Bom, Ricardo, muitíssimo obrigado, sempre muito bom conversar com você, muita informação, muito número, né, muito conhecimento, né? E é assim, como eu disse no começo, né? A avicultura nacional é um exemplo de sucesso. A gente está fazendo o trabalho, conforme você muito bem falou, que tem uma repercussão internacional. A gente alimenta, né, várias populações mundo afora. Muito orgulho de participar de todos esses processos. Eu deixo então para você fazer suas considerações finais, de novo te agradecendo, de novo parabenizando pelo trabalho seu aí frente a essa nossa querida ABPA, né? E deixo você fazer suas considerações finais. Muito obrigado, meu querido amigo, professor Café, presidente da Associação Goiana de Avicultura, AGA, mas mais do que tudo um parceiro de tantas longas datas. Você é um daqueles que foi precursor e ajudou a gente a sair de uma avicultura incipiente, muito mais de sobrevivência, digamos assim, de suficiência para o nosso mercado, ajudando a crescer, estudando tecnologia, olhando lá fora o que tinha de melhor, adaptando aqui para o Brasil e fazendo a gente ter uma avicultura que não é melhor que ninguém, mas também não tem ninguém melhor que nós. Nós estamos no melhor nível do mundo. Por isso eu quero agradecer você, ao nosso podcast aviário, que por essa oportunidade de falar mais uma vez com tantos espectadores do Brasil inteiro, né, e levar essa mensagem positiva que a gente acabou conversando aqui. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast O Aviário e a gente gostaria de fazer um convite a todos vocês que têm nos acompanhado para que mandem sugestões para o nosso canal de novos entrevistados. A gente quer aumentar aí a nossa rede de contato e todas aquelas pessoas que vocês conhecem, que têm vínculo com a avicultura, serão muito bem-vindos como indicação para os nossos próximos episódios. Então eu vou deixar com vocês aqui o nosso e-mail de contato para que vocês possam fazer as indicações. O nosso e-mail vai aparecer aqui na tela escrito, chama hello@wisenetix.com.br. A gente aguarda com a indicação de novos nomes de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.